Uma alegria te receber também, doutor Ideu. Já te pergunto sobre... claro que não deu para ler toda a decisão ainda, mas principalmente o Alexandre de Moraes aponta ali todas as queixas, vamos dizer assim, da família do Bolsonaro em questões relacionadas à saúde ou às condições da cela em que até o momento, pelo menos, Bolsonaro permanece, dizendo que agora vai para a Papudinha com assistência integral, 24 horas, enfim. Eu quero a sua avaliação num primeiro momento sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. Veja, Gabi, até do ar-condicionado e da televisão sem YouTube, a defesa estava reclamando. Pois é. Né? Então, o ministro Alexandre de Moraes leva tudo isso em consideração, até as queixas sobre o ruído do ar-condicionado. Eu li rapidamente a decisão e ele menciona tudo isso, né? Mas tudo isso foi levado em consideração para que, já que não estava atendendo às condições, já que havia tantas queixas por parte da defesa, né, adotou-se a medida padrão, que é levar todos os condenados pelo mesmo crime, estão cumprindo pena na Papudinha. Então, o destino adotado foi o mesmo. Do ponto de vista legal, o que me parece importante destacar é que não existe, embora muita gente acha, inclusive eu também acho que devesse existir, mas não existe nenhuma lei, nenhum dispositivo legal que assegure qualquer tratamento diferenciado a um ex-presidente da República. Então, veja, isso é uma concessão que jurisprudencialmente se fez, né? Para o presidente Lula se fez também, né, de uma condição diferente, né? Mas se fez uma concessão de não enviá-lo para uma penitenciária, e estava se fazendo ao Jair Bolsonaro. Mas não existe nenhuma lei que estabeleça essa distinção. O que existe, na verdade, é uma lei, a Lei de Execuções Penais, que estabelece para todos os presos em regime fechado uma condição mínima de dignidade, que a própria lei estabelece como uma metragem mínima de 6 metros quadrados, em celas individuais, e a lei fala, com condições de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à condição humana. Isso é uma lei. É a Lei de Execuções Penais que estabelece isso para todos os detentos. Mas, obviamente, a gente sabe que há um tratamento seletivo, né? Há um tratamento seletivo, e as centenas de milhares de detentos não cumprem pena em regime fechado nessas condições. Ele vai passar por uma perícia médica, não é isso, Gabi, antes de ser transferido? Exatamente. Aqui, só para trazer uma atualização sobre esse assunto, né, Rodrigo, Chico, doutor Ideu, ele tem que passar por uma avaliação de uma junta médica oficial nessa quinta-feira, antes de chegar a Papudinha. Então, antes de ir para a cela, ele passa por uma avaliação médica também, claro, né? É de praxe também, não é, doutor Ideu, que o preso, antes de chegar a um complexo penitenciário, a uma cela, enfim, ele precisa ser avaliado para saber em quais condições ele entra, até para evitar, eventualmente, depois que se coloque, né? Fazer alguma ilação, eventualmente. Mas, enfim, é de praxe que isso aconteça, não? É obrigatório. Todo preso, mesmo que seja uma prisão muito curta, né, só para audiência de custódia, é feito o exame de corpo de delito e a condição de saúde é avaliada, sempre. E o Alexandre de Moraes, doutor Ideu, manteve aqui as condições anteriores que já estavam determinadas, né? A disponibilização pelo sistema penitenciário de atendimento médico em tempo integral, o que já acontecia na Polícia Federal e vai continuar havendo na Papudinha, a entrega diária de alimentação especial, devendo a defesa indicar o nome da pessoa responsável por essa entrega, então comida fornecida pela família, e o direito de visitas autorizado previamente para a esposa e os filhos. Ele lista aqui, acho que tem também o advogado. Quer ver? Eu tenho uma lista aqui das pessoas que podem entrar. A esposa Michele, os filhos Carlos Bolsonaro, Flávio, Jair Renan, Laura, né? É claro que o Eduardo não está aqui, porque o Eduardo preferiu ficar nos Estados Unidos, né? E a enteada, ele cita aqui também a enteada. As demais visitas deverão observar as normas do artigo 7º, portaria tal, né? Enfim, as normas que você tem que respeitar, todo mundo tem, né? Todo mundo que está preso tem que respeitar. Ele autoriza também assistência religiosa pelo bispo Robson Rodovalho e pelo pastor Tiago de Araújo Macieira Manzoni a ser realizada uma vez
por semana, além da remissão da pena pela leitura, Chico. Ele continua Vale valendo. fazer um resumo, né, Rodrigo, de tudo isso. Então, atendimento médico em tempo integral, assistência religiosa dos bispos que foram determinados aí, visitas semanais, filhos, esposa, enfim, dos autorizados, autorização para leitura, que é algo que é um direito. Tem também as grades de proteção ali na cama, e também a montagem de um espaço para fisioterapia, para as atividades, esteira, bicicleta, enfim. Essas foram as autorizações que estão colocadas nesse documento, Rodrigo, e que você citou aqui agora também, só para resumir. E ele indefere o pedido de autorização para acesso a aparelho de televisão Smart TV. Vocês já tinham dado, mas aqui agora que eu estou lendo aqui, consegui chegar nessa parte. Então, eu acho que não tem muito segredo aqui, né? E o Alexandre de Moraes, eu queria ouvir a opinião do doutor Ideu sobre isso. Ele, na decisão, doutor Ideu, além do aspecto técnico e dessas determinações bem objetivas, ele cita, olha, tem uma campanha feita pela família para dizer que o lugar onde ele está não é bom, né? Aí ele cita, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, o Carlos Bolsonaro fez uma postagem, Flávio Bolsonaro deu outra entrevista. Então é quase como se ele dissesse, a família pediu, achou que estava ruim, então vai para a papuda. É um pouco assim que eu li a decisão, não sei se o senhor teve tempo de ler assim, com tanto detalhe essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Há um certo deboche, né, Rodrigo? Há um certo deboche, mas que se justifica na medida em que não há previsão legal para prisão especial de ex-presidente. Então, veja, isso, no fundo, né, a bem da verdade, é uma concessão que o julgador fez no momento de falar, dadas determinadas pessoas, dada a exposição pública e o risco dessa convivência, vamos colocá-los num lugar à parte, né? Então, os condenados pelo 8 de janeiro, desses núcleos centrais, estão cumprindo pena na Papudim, né? Então, assim, para o ex-presidente havia-se feito uma concessão ainda maior, dado o precedente do ex-presidente, do então ex-presidente, à época também ex-presidente Lula, né, que ficou isolado numa cela da Polícia Federal. Então, dado esse precedente, né, de um então ex-presidente, colocou-se também o Jair Bolsonaro. Agora, diante das diversas queixas, inclusive pleiteando acesso à internet, né, reclamando do ruído do ar-condicionado, do tamanho das instalações. Veja, então, já que isso não atendeu, vamos colocar no lugar comum, onde os demais condenados desses núcleos principais estão cumprindo pena, que é a Papudinha, como você muito bem colocou, Rodrigo, garantindo-se a assistência médica em tempo integral, inclusive menciona essa decisão com os próprios médicos particulares do próprio ex-presidente Bolsonaro, né, e enfim, com todas as condições comuns dos advogados, eles não precisam estar nessa lista, porque o direito à defesa, né, pressupõe que o advogado tenha livre acesso no horário durante a semana, né, no horário comercial. Os advogados podem entrar livremente, ao contrário dos familiares, né, que exige nessa visita semanal ao cadastro prévio dos parentes. Os advogados que constam na procuração podem ter um acesso livre aí ao cliente. Doutor Ideu, o ex-presidente ele perde qualquer chance de prisão domiciliar, a meu ver, quando ele coloca aquela solda, quando ele tenta a tornozeleira, né? Porque ele teria chance, se comparado com o ex-presidente Fernando Collor, que conseguiu esse mesmo direito. O quanto pesou aquele desatino de colocar solda na tornozeleira, querendo romper, como se fosse fugir naquele momento? Concordo plenamente, Chico. Isso me parece, assim, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista moral, que coloca uma situação em que a prisão domiciliar se torna um risco para o próprio processo e para a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, né? Doutor Ideu, eu quero aproveitar aqui você colocou sobre essa questão da ironia, né, de uma dose de ironia ali nessa decisão do Alexandre de Moraes. Eu queria até exemplificar, não sei se você chegou a ter tempo de ler especificamente esse trecho, que diz o seguinte: a decisão do Moraes: ressalte-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa, tal, aí ele descreve os crimes, não transforma
em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Esse é um trecho, quer dizer, está dizendo, olha, não é uma colônia de férias, ainda é um cumprimento em regime fechado. Tipo, né? vocês não entenderam? Foi preso, condenado e preso. Eles precisam cair, a ficha precisa cair, agora caiu o meu celular, mas o que precisa é cair a ficha da família Bolsonaro. Ou caiu, né? E eles estão fazendo um jogo de pressão para a opinião pública também, mas eu achei muito bom você trazer isso. Eu não tinha visto esse trecho não é uma colônia de férias ou uma instalação hoteleira, né, doutor Ideu? Sim, não, bem colocado. Por isso que me parece que é um deboche, é um certo deboche, né? Mas que se justifica, sobretudo, e aí eu acho que é importante a gente destacar, né? Para alguém cuja plataforma eleitoral sempre foi a crítica severa aos direitos humanos, né? E que agora, uma vez colocado numa situação de cárcere, né, de prisão, de regime fechado, invoca para si, e somente para si, os direitos humanos que sempre sonegou a todos como plataforma eleitoral. Né? Então, acho que, em toda medida, é um deboche que se justifica tanto pela plataforma política adotada pelo candidato, quanto pelos pleitos efetuados pela defesa, que, bem ou mal, estão muito mais condizentes com um hotel do que com uma cela fechada, com uma cela de cumprimento em regime fechado. Ô Chico, você tinha perguntado sobre essa questão da solda na tornozeleira, e só para reforçar que essa pergunta para o doutor Ideu sobre o regime aberto, né, que inicialmente era o que a defesa queria, seguindo ali o precedente do Fernando Collor, de uma regime domiciliar, prisão em regime domiciliar, em regime domiciliar. Eu te pergunto se, eventualmente, essa transferência para Papudim agora, com toda essa descrição de assistência médica 24 horas, de ser levado para um hospital imediatamente, só comunicando o STF, enfim, tem vários pontos ali que colocam algum tipo de segurança em relação à saúde. Isso também minimiza esse ponto que a defesa vai continuar batendo na tecla, que é levar o Bolsonaro para uma domiciliar? A chance se torna ainda menor ou não? Veja, Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e desses 24 anos estão em regime fechado. É importante a gente ter em mente a quantidade. Então, diante de uma condenação como essa, a via principal da defesa passa a ser insistir num regime domiciliar por questões de saúde. Há precedentes, né, diversos, inclusive trazido de forma muito pertinente por vocês, de um também ex-presidente, de que por uma questão de saúde concede-se um regime fechado domiciliar. Continua sendo regime fechado, mas passa a ser regime fechado domiciliar. Agora, o pleito da defesa vai ser esse agora. Como o Chico muito bem colocou, o cliente não está ajudando. Veja, a defesa está pleiteando um regime domiciliar, deve haver um mínimo de confiança institucional e pessoal mesmo, né, de que o sujeito vai cumprir a pena no regime fechado. Né? Então, num contexto político internacional como esse que nós estamos vivendo, né, com já manifestações reiteradas, inclusive decisões tomadas de se alojar provisoriamente numa embaixada, inclusive, quando ele achou que ia ser preso. Então, assim, diante de tudo isso, nesse contexto de manifestações de pedido de asilo político, de que o asilo político seria uma das vias, de que houve tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica. Veja, qual que é a confiança que se tem de que a pessoa vai continuar cumprindo o regime fechado na forma domiciliar, né? Acho que é cada vez mais difícil que a defesa técnica alcance esse objetivo, dada o posicionamento e o comportamento do cliente reiterado nos últimos anos, eu diria. Excelente, doutor Fernando Ideu. Sempre um prazer te receber aqui no ICL. Obrigada por nos atender prontamente com essa notícia de última hora sobre o Jair Bolsonaro. Obrigada, até uma próxima. Obrigado. Estou sempre à disposição. Boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Muita gente lembrando aqui o caso da Coreia do Sul, né? Que o ex-presidente Yoon Suk, ele está correndo risco de pena de morte, pela mesma razão do Bolsonaro. Tentativa de golpe de Estado. O Collor teve uma diferença, né? Está preso por denúncia de corrupção, mas não atentou contra o regime democrático. Sim. É mais leve, é grave, mas mais leve. Exatamente, eu considero mais leve. Aqui muita gente fala, não, o pior é ser corrupto. Não, a maior corrupção que pode haver é alguém querer rasgar a Constituição, como tentou fazer o Jair Bolsonaro. Sim. Então ele, além de tudo, é corrupto.
profundamente corrupto. Sim. Além de ter envolvimento com o caso das joias, que ainda vai ser julgado um dia, não sei, espero. Mas o caso das joias E o mostra da pandemia. pandemia, rachadinhas da família inteira. Mas está condenado por golpe de Estado, tentativa, né? E 27 anos de cadeia. Eu acho, assim, quase que uma justiça poética. Ele ir cumprir a pena na Papuda. A Papuda lhe aguarda, né? É importante. Acho que o Bolsonaro falou tanto, debochou tanto. Nesse caso, bateu e voltou contra ele. A Papuda lhe espera, Bolsonaro. E espera por vários anos, pelo que tem mostrado aqui o ministro Alexandre de Moraes. Ele espera. Antes disso, vai passar pela junta médica, como a gente disse agora há pouco, só para trazer especificamente o trecho no documento assinado pelo Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: o réu, Jair Messias Bolsonaro, seja submetido imediatamente à junta médica oficial, composta por médicos da Polícia Federal para avaliação do seu quadro clínico, necessidades para o cumprimento da pena, bem como sobre a necessidade de transferência para o hospital penitenciário. O laudo deverá ser juntado no prazo máximo de 10 dias e fica facultada a Defesa e a Procuradoria-Geral da República a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos no prazo de 24 horas. Então, esse é o trecho em que o Alexandre de Moraes fala a respeito disso, né, que o doutor Ideu explicava agora há pouco também para a gente, que é determinação, que todo preso, antes de chegar ao complexo penitenciário, precisa ser submetido a uma avaliação médica.